Maria da Piedade Antunes, conhecida na comunidade Bahá'í apenas como Dadinha, é das primeiras Bahá'ís em Portugal e está hoje aqui connosco para partilhar algumas recordações da sua vivência enquanto Bahá'í. A primeira pergunta é inevitável: como é que se tornou Bahá'í? Eu tornei-me Bahá'í em Faro aos 15 anos, porque a minha mãe, que era professora, tinha uma professora amiga que soube que havia uma nova fé, a fé Bahá'í. Havia um casal que vivia lá, que era o casal Ferrão, que vivia em Faro, que começou a fazer reuniões na casa deles, e eu, como uma católica apostólica romana de 15 anos, muito enfronhada nas responsabilidades das catequeses, das jeques, de tudo isso, cheguei a ser presidente da jeque em Faro, com aquela idade. Claro que fiquei muito perturbada com tudo isto, e então resolvi começar a ir às reuniões. E confesso que naquela altura não foi tanto os ensinamentos da fé que me maravilharam. O que me maravilhou foi o convívio que havia entre os Bahá'ís. E aos poucos os ensinamentos foram entrando na minha jovem cabeça. E aí comecei realmente a dar-me com outros jovens Bahá'ís, de Portimão, de Lisboa, etc. E portanto acabei por me declarar Bahá'í. E até hoje mantenho na religião Bahá'í. Depois surgiu a possibilidade de ir para a África. Como é que isso aconteceu? Pois, isso foi mais tarde. Entretanto, casei com um Bahá'í. Eu tinha 27 anos nessa altura. E o meu marido teve a oportunidade de ser convidado para ser diretor dos filmes Castelo Lopes em Luanda. E nós resolvemos de corresponder a esse desafio, até porque Angola era uma das metas da comunidade Bahá'í de Portugal. Portanto, lá fomos nós para Luanda. Estamos a falar do período antes do 25 de Abril. Exato, estamos a falar de 73. Nós fomos para Luanda. Lá estivemos, fizemos muitas reuniões, contactámos muita gente. Os dois trabalhávamos lá e fazíamos muitas saídas para o campo. Portanto, tivemos a oportunidade de contactar os Bahá'ís que viviam também em senzalas do campo. E foi realmente um momento muito interessante da minha vida como Bahá'í, porque percebi o que é realmente esta mensagem, que parece uma mensagem intelectualmente muito apelativa, mas que realmente ali eu vi no terreno como pessoas tão simples como eles compreendiam muitas vezes coisas melhor do que nós, os ditos evoluídos. Portanto, entretanto, a vida modificou-se. Naquela altura estavam lá alguns Bahá'ís, por exemplo, os mesquitas estavam lá. Éramos muito amigos e andávamos sempre juntos. A Matilde, que ainda hoje vive em Viana do Castelo, estava lá com toda a sua família. Éramos todos mais ou menos jovens, uns um bocadinho mais velhotes que os outros, mas pronto, uma faixa etária ainda muito ativa. E realmente foi um bom tempo enquanto as coisas não aconteceram naquilo que eu depois suportei sozinha em Angola. Quando chegou a Angola, quais é que foram as suas primeiras impressões? Foram ótimas. Luanda era uma cidade fantástica. Eu fiquei em casa durante um mês porque o meu marido não queria que eu trabalhasse, achava que eu devia só tratar do filho, mas como isso não era o meu estilo, eu fui trabalhar e a partir da altura que fui trabalhar, pronto, ambientei-me imediatamente e foi muito, muito bom. Portanto, eu só vim para Portugal depois do 25 de Abril. O meu marido e o meu filho vieram antes, porque ela era pequenina e aquilo já era uma grande confusão, e eu fiquei sozinha a trabalhar para poder, de algum modo, prover as necessidades deles em Portugal, numa altura em que o meu marido tinha que procurar um novo emprego. E então, nessa altura, eu tive das experiências mais fantásticas, porque tinha medo de ficar em casa sozinha, fui viver para a casa de uma rapariga americana, a Marvel Gray. Vivíamos as duas juntas no apartamento dela, que era mais no centro, e então, cada vez que havia turbulências à noite, tiroteios e tal, os Bahá'ís da favela, eu chamo favela porque é hoje o nome que se conhece melhor,
apareciam-nos à porta e nós chegámos a ter 50 pessoas nos corredores da casa, esticados pelo chão, por aqui e por ali, que vinham pedir a nossa proteção. E foi um tempo maravilhoso de comunhão com os naturais, com os barrais naturais. Como é que era a comunidade Bahá'í de Angola naquele tempo? A comunidade era uma comunidade bastante dispersa. Nós tínhamos alguns barrais em Luanda, eram sobretudo negros. Tínhamos alguns barrais em Luanda, nos Moceques, mas sobretudo tínhamos muitos barrais no campo, fora de Luanda. E então muitas vezes nós íamos de carro ter com eles, fazíamos reuniões, fazíamos festas de 19 dias, comíamos com eles, que nos apresentavam sempre grandes pratos angolanos. E era um São Convívio, era realmente muito bom. Aqueles tempos, tirando a altura da guerra, é uma recordação que eu guardo com muito amor. Nesse tempo, antes da Revolução em Portugal, chegou a ter problemas com as autoridades coloniais portuguesas? Nós não tivemos. Houve barrais que tiveram antes de nós lá chegarmos, mas nós nunca tivemos problemas nenhum. Recorda-se algum episódio especial vivido nesses tempos? O episódio mais especial que eu recordo é realmente essa noite que o tiroteio era enorme e que subitamente apareceram-nos 50 pessoas à porta para comer e para dormir, não é? O dormir foi fácil, foi deitar umas mantas, tudo o que nós tínhamos pelo chão para eles poderem abrigar-se. E foi a minha coroa de glória porque com meia dúzia de coisas fiz um jantar para aquela gente toda, porque todos estavam a morrer de fome. E depois rezámos muito e foi realmente uma coisa muito espiritual. Tirando isso, as nossas visitas ao campo eram sempre coisas interessantes, porque conviver com uma cultura muito diferente da nossa era sempre um valor acrescentado que nós tínhamos. E ainda me lembro de um Bahá'í que morava no campo, um dia a queixar-se, a mim e ao meu marido, porque eu não sei o que é que hei de fazer, porque esta coisa dos Bahá'ís só poderem ter uma mulher é um grande problema, porque a minha mãe está-me sempre a dizer, tu tens que casar com outras mulheres, porque nós temos muito trabalho, temos gado, e isto não pode ser ficar só nas nossas costas. E nós, pois é, então lá íamos explicando a ele que tinha que ter paciência, explicar à mãe que era Bahá'í e tal. E pronto, e as coisas resolviam-se. Foi uma experiência muito enriquecedora. Voltou de Angola e estabeleceu-se em Portugal. Alguma vez voltou a Angola? Não, nunca mais regressei a Angola. Gostava de lá ir, embora tenha a percepção de que a Angola de hoje, com certeza, não é aquela Luanda onde eu vivi e trabalhei, não é? Mas claro que há sempre curiosidade em voltar ao local onde se passaram por experiências muito interessantes. Tem mantido contacto com os Bahá'ís de Angola? Ultimamente tenho mantido contacto com a Marvel, em casa de quem eu estive, porque nós as duas éramos perfeitamente loucas naquela altura. Quando ficámos sozinhas, ela morava no último andar de uma das torres, na parte baixa da cidade de Luanda, e nós ouvíamos os barulhos dos tiroteios, e estas duas meninas iam para a varanda da Marvel, no topo da torre, deitávamos de barriga para cima a ver de que lado é que vinham as balas, para termos assim a ideia se podíamos dormir uma noite descansada ou não, e ali ficávamos a ver o tiroteio a passar por cima das nossas cabeças. Dadinha, obrigado por teres partilhado connosco estes momentos, que de facto é um testemunho que fica na história da comunidade Bahá'í, quer de Angola, quer de Portugal. Muito obrigado. Obrigada.